Olá! A disciplina aqui apresentada é Perícia Contábil e Arbitragem. E o foco do nosso trabalho é Perícia Contábil aplicada a crimes contra a administração pública, fraudes em licitações públicas. Os integrantes do nosso grupo são Daiane Mendes da Silva, Elaine Santos Lacerda, Gabriel Zenker, Jonathan Henrique de Castro Silva, Larissa de Oliveira Neri, Marco Antônio Garcia Pereira, que sou eu, Roberta Cristina do Nascimento e Roberto Gabriel Carvalho. O tema principal do nosso trabalho, como já foi mencionado aqui, é perícia contábil aplicada a crime contra a administração pública, especificamente em fraudes em licitações públicas. Dentre os diversos crimes contra a administração, a gente cita fraudes em licitações, que é o nosso foco. Vamos discorrer sobre perícia contábil e arbitragem como meio e ferramenta indispensáveis de prova judicial para a tomada de decisão contra esse crime. O exemplo que analisamos é um laudo sobre processo fraudatório em uma licitação pública realizada por uma prefeitura do estado do Rio de Janeiro para fornecimento de gêneros alimentícios para a escola pública municipal. Meu nome é Daiane, eu vou falar um pouco sobre o conceito de perícia contábil. A perícia contábil é um conjunto de procedimentos técnicos e científicos que é destinado a levar à instância decisória elementos de provas necessários a subsidiar a justa solução de um litígio, mediante a um laudo pericial contábil e a um parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais, e a legislação específica no que for pertinente. Para que essas provas sejam coletadas, um perito contábil é designado para essa função. O perito é um profissional que detém conhecimentos técnicos e científicos com os quais eles tornam apto a auxiliar a justiça quando for necessária a aplicação de suas habilidades para provar algum fato ou algum ato. O profissional ele precisa estar habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade e o perito ele vai emitir um laudo ou um parecer técnico com o intuito de orientar a opinião do magistrado, dando um apoio técnico e científico com provas obtidas para a justa solução de um conflito de interesses. No caso da perícia judicial, o perito ele é designado por um juiz e na perícia extrajudicial, o perito ele é contratado por uma ou ambas as partes de um processo. As partes litigantes de um processo judicial podem indicar um assistente técnico para atuar como seu profissional de confiança e acompanhar o trabalho do perito. As partes também podem formular quesitos, aos quais também podem ser propostos pelo próprio juiz, manifestando dúvidas que desejam ser esclarecidas pela perícia. Meu nome é Roberto e eu vim falar de alguns tipos de perícia contábil. Um tipo de perícia contábil que é muito utilizada é a perícia contábil judicial. A perícia contábil judicial é um perito que ele é diretamente contratado pelo juiz e a função dele é conferir os dados de alguns documentos apresentados durante o processo. A verificação das provas para ver se elas são realmente um fato verídico ou não, se elas são os fatos inventados ou que foi necessariamente usada no decorrer do processo. O perito contador, ele verifica as provas para ver se os argumentos estão batendo. E muitas das vezes eles fazem uma análise de algo que não pode estar sendo comprovado de acordo com os fatos e as provas que tem. E precisa de algumas provas a mais. O perito contador judicial, ele emite um laudo e coloca em uma análise o parecer referente ao processo que está sendo apresentado. O parecer contábil, ele é anexado junto ao processo que está sendo auditado no momento para estar dando um parecer sobre se aquilo ali é verídico ou não. Outro tipo de perícia é a perícia extrajudicial. A perícia extrajudicial ela é utilizada sem que haja a solicitação direta de um juiz, mas eles fazem a mesma função que
um perito contador judicial. E a divisão referente à perícia extrajudicial, nós conseguimos dividir em 3 partes, sendo a perícia arbitral, a perícia de âmbito estatal e a perícia voluntária. Dentro da perícia extrajudicial, nós temos a perícia arbitral. A perícia arbitral, ela é utilizada com a mesma função de uma perícia extrajudicial. A única diferença é que não há uma necessidade de juiz, ou seja, aquilo que for acordado junto ao perito contador extra-arbitral vai ser utilizado como um acordo entre ambas as partes. A única diferença é que ambas as partes têm que estar em comum acordo com o que foi acordado entre ambas as partes junto ao perito arbitral. Dentro da perícia judicial, nós temos também a perícia de âmbito estatal. A perícia de âmbito estatal é aquela que é executada sob o controle dos órgãos de Estado. Isso não inclui as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, e as perícias criminais. São aquelas que é conduzida diretamente pelo Ministério Público da União. Dentro da perícia extrajudicial, temos também a perícia voluntária. A perícia voluntária, geralmente, ela é contratada por uma empresa ou um conjunto de empresas que esteja interessada em comprar uma outra empresa sobre um comum acordo. Neste caso, não há uma disputa entre qual que está certo e qual que está errada. A única função é para saber se os documentos que estão sendo apresentados, eles têm uma forma de comprovar determinada informação. Ou seja, é uma perícia para estar analisando se a empresa que vai ser adquirida, que vai ser solicitada a compra dela, está tudo de acordo com as informações ou não. Isso depende de uma perícia contábil para saber analisar a fundo qual que é a situação daquela empresa referente aos documentos que estão sendo apresentados. Ou seja, se existe de fato todas as informações ou se é uma empresa que está sonegando algumas informações. Boa noite, meu nome é Jonathan. Eu vou falar um pouco sobre o que é licitação no Brasil. A licitação nada mais é do que um processo administrativo utilizado aí na realização de compras, aquisição de serviços, obras e equipamentos no âmbito federal, estadual e municipal. Então todo o dinheiro público, né, ele só pode ser gasto ali através de uma licitação, sendo ali na construção de hospital, sendo na compra de material para alguma escola do estado, prefeitura. Então, o dinheiro público ele não pode ser utilizado de outra maneira, ele tem que ser usado através de uma licitação. Isso é lei no país, entendeu? Eu vou falar um pouco de como funciona a licitação no Brasil. Então, a licitação no Brasil, ela começa de forma interna. Ela começa com a prefeitura, né, diante de uma necessidade de alguma instituição de compra, venda, alocação ou contratação de produtos, né, a prefeitura analisa, né, primeiro de forma interna essa necessidade, né, analisa todos os pontos positivos, todos os pontos que vai trazer melhoria para a sociedade, para começar a levantar a hipótese de começar uma licitação. Então, primeiro tem que ter uma causa ali que vai valer a pena realmente, né, para começar um processo de licitação. O processo é bem burocrático, né, mas tem que ter uma boa ali, necessidade. Então aí a gente tem a ordem de como funciona esse processo de licitação. Então primeiro a gente tem a administração pública, né? A administração pública fazendo ali a discussão de forma interna da necessidade de iniciar um processo de licitação. Em segundo, a administração pública, né, querendo iniciar o processo de licitação,
eles publicam as regras para as empresas poderem concorrer de forma justa, com todos os requisitos que as empresas devem seguir para poder concorrer no processo licitatório. Em terceiro, a gente tem as empresas apresentando as suas propostas para o governo para poder concorrer, né? O governo vai escolher ali a melhor proposta, né, para poder atender ali essa licitação. E em quarto, a administração pública ela faz a análise de todas as propostas, se as empresas seguiram corretamente as regras que foram publicadas no edital. Então, a administração pública leva em conta todos esses fatores, todos os requisitos que as empresas seguiram para poder escolher uma ganhadora, né? Em quinto, a gente tem ali a administração pública ali dando julgamento e escolhendo a empresa ali ganhadora do processo licitatório. Olá, sou Elaine Lacerda e vou apresentar as leis que regem a licitação no Brasil e suas modalidades. Para que o processo licitatório esteja dentro dos parâmetros adequados, o governo deve seguir o que determina nas leis das licitações. Nós temos aí a Lei Geral das Licitações, que é a Lei Federal 8.666, de junho de 1993. Essa lei ela já teve diversas alterações e trata-se de uma lei nacional, ou seja, devendo ser observada então pela União, os estados e seus municípios. Em 2002, com o surgimento do pregão, que é a sexta modalidade, surgiu a Lei 10.520, que rege os pregões. Mas, quando necessário, recorre-se à lei federal para os assuntos que a lei do pregão não responder. A Lei Complementar 123 de 2006 e suas alterações, elas trazem orientações para a licitação quando as empresas forem EPP, empresa de pequeno porte, ou ME, as microempresas. Em junho de 2016, nós temos aí uma nova lei importante, a chamada Lei das Estatais. Essa lei foi regida pela Lei 13.303 de 2016 e traz regras direcionadas para as empresas públicas de economia mista e de suas subsidiárias de órgãos governamentais, sendo elas federal, estadual, Distrito Federais e municípios. Todavia, as leis, os decretos, as instruções normativas e os regulamentos, eles devem ser lidos e relidos, pois saber é um grande diferencial, tanto para o governo quanto para quem participa da licitação, tornando-a assim justa, eficiente e eficaz em seu resultado. As modalidades de licitações. A modalidade é quem determinará como a licitação será conduzida para a realização das compras de bens e serviços nos órgãos públicos, ou seja, é ela quem indicará qual procedimento regerá a licitação. Atualmente no Brasil, nós temos seis tipos de modalidades, e são elas. A primeira é a concorrência, ela é uma modalidade ampla que pode ser utilizada para compras de qualquer valor e não existe pré-requisitos. Porém, algumas licitações exigem esse tipo de modalidade, que é o caso de obras e serviços de engenharia em contratos acima de R$ 3.300.000 e em licitações gerais acima de R$ 1.430.000. A segunda modalidade aí é a tomada de preços. Nesta modalidade existe um pré-cadastro, onde as empresas participantes devem apresentar os documentos solicitados ao órgão público para avaliação e emissão de certificados. Este tipo de modalidade pode ser utilizado para contratos de até R$ 3.300.000 para as obras e serviços de engenharia e de até R$ 1.430.000 para os demais contratos de licitação. A terceira modalidade aí é o convite, ou a carta convite, e ela é a mais simples de todas as modalidades. Ela é utilizada para as compras e contratos de até R$ 330.000, quando se tratar de obras e serviços de engenharia, e até R$ 176.000 para os demais contratos de licitação. A quarta modalidade aí é o leilão,
e ele está relacionado à venda de bens, imóveis e inservíveis da administração pública, podendo ser realizado também para os bens apreendidos ou penhorados judicialmente pelo poder público. E nesta modalidade, vence aquele que der o maior lance. A quinta modalidade aí é o concurso. Essa modalidade ela é utilizada para selecionar e premiar trabalhos de cunho técnico, científico e artístico, mediante a instituição de prêmio ou remuneração. E temos então aí o pregão, que é a sexta modalidade. Esta é a modalidade mais recente no Brasil e é própria para a contratação de bens ou serviços comuns, independentemente de seu valor, visando então aí desburocratizar os procedimentos de licitação já existente, e o vencedor é aquele que oferecer o menor preço. É importante compreendermos que cada uma das modalidades de licitação existente na legislação das licitações possuem as suas características específicas, devendo então serem observadas sempre. Agora vamos discorrer sobre a análise do laudo pericial contábil, conforme as normas brasileiras contábeis e o novo Código do Processo Civil. Sua apresentação e análise, com base legal. O laudo e o parecer pericial contábil. Bem, o laudo é o resultado do estudo fundamentado pelo perito nomeado pelo juiz. É o relato que materializa o trabalho desenvolvido pelo perito contador nomeado, ou seja, é a materialização da prova pericial, um dos tipos de prova judicial definido pelo Código Civil. Parecer expressa a opinião dos assistentes técnicos requisitados pelas partes sobre o estudo pericial apresentado pelo perito judicial. O que isso significa? Que o laudo é a peça escrita do qual o perito expressa a sua opinião a respeito dos eventos e dos fatos submetidos à sua apreciação, obedecendo os dispositivos legais e a veracidade dos fatos. Base legal é o artigo 473 do novo Código de Processo Civil de 2015, especificamente a Lei 13.105, de 16/3 de 2015. Nele diz o seguinte, que o laudo deve conter a exposição do objeto da perícia, que nada mais é do que a matéria ou o assunto da inspeção, ou seja, a causa determinante do laudo pericial. Deve conter análise técnica ou científica realizada pelo perito, ou seja, o perito tem que ser um profissional expert e de alta competência técnica e científica, tá? E mesmo porque quando falta esses itens, ele pode até ser substituído no processo, tá? Se ele não se sentir seguro em relação a esses critérios, ele tem que se manifestar formalmente, pedindo ou solicitando, o seu desligamento do caso ou do processo. Terceiro, a indicação do método utilizado. São os métodos utilizados para a conclusão do próprio laudo pericial. E, não menos importante, a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. É importante mencionar aqui que essas respostas têm que ser direcionadas especificamente ou diretamente aos quesitos, tá? Não podendo ultrapassar os limites dos mesmos, e também não pode omitir nenhum fato, tá? Deve ser de uma linguagem simples, com coerência lógica,
tá? E também deve-se utilizar de todos os meios necessários e essenciais de provas, né? Como testemunhas, documentos em geral, planilhas, plantas, fotos, pesquisas e etc. Olá, eu sou a Larissa Neri e vou estar mostrando para vocês a estrutura do laudo pericial. Primeiro temos a identificação, onde deve constar o órgão judicial em que esse processo está escrito. Esse órgão judicial pode estar tanto na esfera estadual quanto federal ou do trabalho. É importante também ter a informação da vara, número do processo e informações das pessoas que estão envolvidas. Em seguida, temos a apresentação, destinada ao perito contador, onde ele vai se apresentar, e é muito importante que nessa apresentação tenha o seu registro profissional, o número desse registro, que no caso é o CRC. Em seguida, temos o objeto, que é o fato, situação que foi periciada e o que motivou o deferimento da perícia. Depois temos o objetivo, que indica o que a perícia quer provar, quer demonstrar, e isso tudo dentro do alcance do objeto. Afinal, o perito contador deve responder apenas aquilo que está no processo, nada mais e nada menos. Temos a metodologia, onde são relatados os exames, as vistorias, as indagações elaboradas pelo perito, que foram como suporte para ele elaborar o seu laudo. Depois também temos as respostas aos quesitos, que são as respostas às perguntas direcionadas pelo juiz. Então, essa parte é muito importante, que o perito faça as suas respostas de forma muito objetiva, muito clara e com bastante firmeza, para que não tenham dúvidas do que ele está relatando. Depois temos a conclusão, encerramento, onde o perito dá o seu parecer técnico, e caso tenha alguma informação complementar ou algum dado adicional, ele também pode citar nessa parte de conclusão e encerramento. E por fim, temos os anexos, onde serão adicionados todos os documentos, todas as provas que teve como base para o perito fazer o seu laudo, como por exemplo, demonstrações contábeis, atas de reuniões, depoimentos, relatório, planilhas, tudo aquilo que ajudou ele a fazer esse relatório. Temos aqui também algumas espécies de laudo pericial. Temos primeiro o judicial, que é destinado a dar suporte às decisões do juiz. Temos o complementar, que é, como o próprio nome está dizendo, é o complemento do primeiro laudo, do laudo inicial, que às vezes não foi considerado como suficiente, como omisso ou sem clareza, e aí esse laudo complementar vem para dar suporte a esse primeiro. Temos também o laudo insuficiente, que é aquele considerado não satisfatório por ambas ou uma das partes, e aí pode ser solicitado uma nova perícia ou um laudo complementar. Temos também o laudo coletivo, onde é elaborado por vários peritos. Geralmente, esse laudo coletivo é utilizado na avaliações de bens, que é um fato obrigatório quando se fala em avaliações de bens, que tem que ter a opinião de mais de uma pessoa, mais de um perito, que é subsidiado pela Lei das SAs, número 6.404, e temos também o arbitral, que traz o resultado de um trabalho arbitral que foi designado num processo arbitral. Temos também a parte da estética, onde a primeira é ligada à forma gráfica, então a letra que foi usada, a numeração da fonte que foi usada, como que o conteúdo foi distribuído, tudo isso conta na hora de a gente avaliar o laudo. Então todas as informações têm que estar de forma clara, têm que estar demonstradas de forma clara para que todos possam entender, assim como o conteúdo. O conteúdo também tem que estar de forma objetiva, tem que estar de forma bem visível para que todos possam avaliar da melhor forma, principalmente o juiz. Então, nessas duas partes tem que haver um equilíbrio, tanto da forma do conteúdo
tanto da forma que ele foi disponibilizado para todo mundo, porque não adianta ter um bom conteúdo sendo que ele não foi disponibilizado de forma tão bem assim. Deve haver um equilíbrio todo entre essas duas partes. Bom, meu nome é Gabriel e eu vou comentar a análise do laudo. Esse laudo ele foi retirado do livro chamado Estudos de Caso de Perícia. Ele está disponível no site do CRC do Rio de Janeiro. Ele foi o que disponibilizou esse livro no site e ele tem a edição de 2017. Esse livro ele conta com diversos autores da área contábil. A referida análise se trata de um laudo pericial contábil para a realização de exames em uma licitação pública, realizada por uma prefeitura do Rio de Janeiro para aquisição de 85 itens de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos alunos da rede pública de ensino municipal. A solicitação da perícia foi um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde já estavam sendo feitas investigações em outras licitações públicas. Bom, primeiramente nós pensamos em adicionar o laudo inteiro nos slides, porém percebemos que o laudo ele é muito extenso, tem muito conteúdo. Então resolvemos buscar alguns tópicos que possuem no laudo para apresentar para vocês. Então o laudo ele tem 5 tópicos: objetivo, a documentação analisada, o exame, a análise técnica ou científica do perito e as conclusões. Bom, eu vou começar aqui com os comentários das análises que nós fizemos no laudo. De início, percebemos, logo no primeiro parágrafo, percebemos que o perito inicia o seu laudo descrevendo o objetivo do mesmo. Isso é importante ressaltar, pois expressa ao juiz os únicos quesitos que o laudo irá responder, assegurando o que diz o item 3 da NBC-TP 01, que diz que o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil têm por limite os próprios objetivos da perícia deferida ou contratada pelo juiz. No segundo parágrafo do laudo, o perito descreve a documentação que foi analisada para a formação do laudo. Isso está em conformidade com o que diz o parágrafo 3º do artigo 473 do Código de Processo Civil. Esse parágrafo ele diz que, para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, etc. No terceiro parágrafo, é intitulado Tipo de exame realizado. Isso serve para demonstrar ao juiz o tipo de metodologia utilizada pelo perito para comprovar a fonte das informações que estão no laudo. Esse parágrafo ele está em consonância com o que pede o inciso 3º do artigo 473 do CPC e o item 21 da NBC-TP 01. Vocês verem aqui, inciso 3 do artigo 473 do CPC. Isso tudo que eu estou repetindo nos slides é o que realmente está na norma brasileira e na lei. A indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. E o item 21 da NBC, para complementar esse inciso 3, ele diz que a vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato de forma circunstancial. Ainda é descrito que os documentos analisados para a formação do laudo estão anexados no mesmo. Ou seja, o perito documentou e apresentou os papéis de trabalho que serviram como suporte para a conclusão do laudo. Percebemos que o procedimento da indagação, previsto no item 22 da NBC-TP 01, não foi utilizado pelo perito. Esse item, item 22, diz o quê? A indagação, o que significa a indagação, né?
A indagação é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou fato relacionado à perícia. O perito no laudo não descreve de forma alguma se ele entrevistou das partes ou pessoas relacionadas ao objeto. E também não temos como constatar se ele fez isso e esqueceu de colocar no laudo. Ele esquecendo seria um erro da parte dele. Porém, embora não seja uma obrigatoriedade, a sua aplicabilidade. Todavia, com a utilização da indagação, o perito leva ao laudo maiores credibilidades ao que foi descrito no laudo. Boa noite a todos, boa noite, professor. Em continuidade aqui ao que o Gabriel vem relatando, a gente vai dar a continuidade à análise do laudo, né? Vamos lá, tópico 6. Ele vai datar do que o quê? O laudo ele deve conter, né, a exposição do objeto da perícia, que seria o quê? O objeto da perícia ele vai trazer a situação ou a coisa de fato que foi periciado ou que motivou o deferimento da perícia, né? E o item 2 seria análise técnica ou científica realizada pelo perito. Isso daí vai estar no inciso 1 e 2 do artigo 473 do CPC, né? Nós vamos citar uma parte do laudo, retiramos uma parte do laudo para poder exemplificar melhor esse tópico. Vamos lá. Foi efetuada a análise de uma licitação, né, tendo por base o que preceitua a Constituição da República Federal, referente à Lei de 8.666 de 93 e suas alterações, né, que foram identificados os seguintes indícios irregulares no laudo, que era o quê? O método de publicidade que vem sendo utilizado para reduzir a eficácia no procedimento licitatório, né, com publicações editais ou em jornais de pequena circulação, né, ou pouca tiragem apenas nos municípios, né, o que indica violação justamente do artigo 21 da Lei 8.666 de 93, né. E o segundo item também que nós retiramos do laudo são que os documentos do processo licitatório do pregão presencial, número 003 de 2011, eles não foram numerados de forma sequencial, né? Conforme preconiza o caput do artigo 38 da Lei número 8.666 de 93, que houve saltos das folhas, como exemplo, da folha 117 para a folha 121, para a folha 193, para a folha 199, que a numeração ela destina-se a assegurar a seriedade, a confiabilidade, a atividade da administração, né? E a sua regular formalização. E como assim o objeto principal da perícia também citado, a gente pode se referir ao sobrepreço, né, ou superfaturamento do que se trata na aquisição dos 85 itens, né, dos gêneros alimentícios serem consumidos pelos alunos, né, da rede municipal de escola pública, alunos da escola do ensino fundamental, no caso. E com base nos documentos encaminhados, o perito ele pode fazer leitura, análise, né, e os exames referente à comparabilidade de consulta dos preços dos itens comprados, né, e com base no site do TCM, que seria o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e no CGM, na Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro. Vou citar um pouco mais abaixo referente a isso. Item 7. Ele vai tratar que o perito ele deve documentar, né, os elementos relevantes que serviram de suporte à conclusão ou à formalização do laudo pericial ou do parecer contábil pericial, né, por meio dos papéis de trabalho que foram considerados relevantes para proporcionar as provas, visando fundamentar o seu laudo, ou parecerem comprovar que a perícia foi executada de acordo com as normas legais, né, e as normas brasileiras da perícia contábil, né. Isso se refere ao item 16, né, da NBC TP01, e nós também vamos citar uma parte do laudo, que toda afirmação que o perito ele realiza em sua análise, o mesmo ele comprova, né, que as fontes e as suas informações e procedimentos estão em conformidade, né, com o item 16 da NBC TP01, né. E o perito ele preconiza também no laudo as tabelas para certificar justamente os cálculos dos produtos comprados, né, com os produtos disponíveis no site, né, do TCM e do CGM, como citado um pouco acima. E dessa forma ele consegue, né, o detalhamento e a descrição dos passos, né, como foram realizados e elaborados os cálculos
para que o magistrado e as partes eles possam entender o raciocínio matemático do perito. E também, como alguns dos documentos utilizados, eles utilizaram, o perito utilizou, no caso, os autos dos procedimentos do Ministério Público do Rio de Janeiro e dos inquéritos policiais, e também a cópia do processo licitatório em si. Como já citado pelo Gabriel, estavam sob investigação, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, juntamente com a criminalística da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Item 8. O item 8 ele vai tratar, no caso, da recusa do atendimento de diligências solicitadas ou qualquer dificuldade na execução do trabalho pericial que deve ser comunicadas, com a devida comprovação ou justificativa ao juízo. Em se tratando de perícia judicial, ou a parte contratante, né, em caso da perícia extrajudicial. Aqui no caso da recusa ou omissão dos documentos. A gente também pegou uma parte do laudo, né, para poder exemplificar melhor esse item. Vamos lá. O perito ele fala que, referente aos pagamentos e aos recebimentos das mercadorias entregues pelos fornecedores, eles não têm os documentos necessários para poder fazer esse levantamento, né? E ele também cita que, no caso de qualidade e quantidade dos produtos entregues, o perito ele em si ele não tem a capacidade técnica para fazer essa análise, né, referente às qualidades dos produtos, e isso, no caso, ele está de acordo, né, ou que preconiza o parágrafo 2 do inciso 4, né, do artigo 473 do CPC. Vamos lá, item 9. O item 9 ele vai tratar o seguinte, referente ao parágrafo 2, né, inciso 4, artigo 473 do CPC, que é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Por quê? A principal característica do perito judicial ou do perito contábil é a sua imparcialidade, né? Visto que não tem qualquer vínculo com as partes e tem que se manter equidistante em relação a elas. Temos aqui na nossa conclusão o intuito de enfatizar a importância que a perícia contábil tem em relação às fraudes e licitações, pois é o perito contábil, o profissional que vai trazer toda essa verdade que os processos de fraude e licitações precisam, porque ele é um profissional que tem conhecimento em todas as áreas, tanto no âmbito empresarial, tanto no âmbito social, e ele que faz esse papel essencial quando o intuito do processo é descobrir a verdade. Esse foi o nosso trabalho sobre perícia contábil aplicada a crimes contra a administração pública, fraude e licitações públicas. Obrigada pela atenção de todos, espero que tenham gostado.